improváveis. É assim que muitas pessoas se sentem diante dos desafios da vida e diante daquilo que a vida propõe. Eu não posso ser a melhor resposta para as dificuldades dos outros, eu não posso ser a melhor resposta para os problemas que estão à frente porque eu sou um improvável, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. E muitas pessoas sucumbem na vida por pensarem assim. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1, nos conta uma história muito interessante. Deus falou com o profeta Samuel, para que ele fosse à casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei de Israel. E aí Samuel se apresenta a Jessé, conta toda a história e diz, olha, Deus escolheu um de seus filhos. E Jessé, muito empolgado, ele já manda chamar Eliabe, porque Eliabe era um homem de guerra, era um homem grande, ele era forte, experiente. E quando Eliabe ele chega na sala e Samuel o vê, Samuel pensa, realmente deve ser esse. Esse deve ser o próximo rei de Israel. E quando Samuel ele pensa nessas palavras, Deus fala com ele no seu íntimo, no seu coração, dizendo, olha, não é esse a quem eu escolhi. E ele vai dizer a Samuel mais, ele fala assim, Samuel, presta atenção, Deus não vê como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Então apresenta-se o segundo filho. E aí o segundo filho também, um homem forte, a possibilidade é que seja o segundo. A probabilidade de ser o segundo é grande, mas quando o segundo se apresenta, Deus fala ao profeta, não é esse. Então vem o terceiro, Samá entra na sala e Deus diz, não é esse. Então vem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E 7 filhos se apresentam ao profeta e Deus diz, não é nenhum desses. Então o profeta se vira para Jessé e diz, Jessé, você não tem mais nenhum filho. Acabaram-se os filhos. E Jessé então ele diz, olha, tem um dos meus filhos, o caçula, ele está ali no campo, cuidando das minhas ovelhas, mas não sei, não pode ser ele. E aí Samuel diz, olha, mande-o chamar. E vou dizer mais, enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa para comer. Então mandam chamar Davi. Daqui a pouco entra um jovem, novo, de baixa estatura, boa aparência, ruivo. Ele entra naquele local e aí quando Samuel olha para ele, vem aquela voz de Deus dizendo, é esse que eu escolhi. Porque eu não escolhi pela aparência, eu não escolhi pela experiência, eu escolhi pelo coração. Eu acho que essa perspectiva divina é maravilhosa para todos nós. Porque nós nos sentimos incapazes em muitos momentos da vida. Nós sentimos que nós não podemos ser a resposta. E às vezes nós julgamos que o outro não pode ser. Mas às vezes Deus age nas nossas vidas e Deus age na vida dos outros pelos improváveis. Aquele que não tem condições, aquele que não tem características. Pensa, Davi era o menos experiente, era o mais novo da casa. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele não era um militar, ele não era um guerreiro. Davi era o filho improvável. Na visão até do seu pai, ele era o menos preparado, porque o seu pai não tinha nem chamado ele para que se apresentasse diante do profeta. É interessante, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, diz que mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe as coisas que nada são para mostrar que as coisas não dependem de si mesmas, elas dependem de Deus. É aquela ideia que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Então se coloque à disposição de Deus.
Mesmo que você se ache improvável, não, mas eu não sou capacitado, mas eu não fiz, mas eu não falei, mas eu não fiz curso, mas eu não estou preparado, eu não tenho a experiência necessária. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus ele não quer a experiência, Deus ele quer a disposição, Deus quer a coragem do coração. Deus escolheu Davi, não foi pela aparência ou pela experiência, Deus escolheu Davi pelo coração de Davi. Deus sabia que Davi era um homem disposto e ele prepararia Davi por causa do coração de Davi. Assim como Deus ele não está olhando para a sua capacidade maior, Deus não está olhando se você fez mais ou se você fez menos, Deus está olhando para o seu coração, para ver se o seu coração está pronto para servi-lo, se está pronto para obedecê-lo. Então eu quero convidar você hoje a pensar nessas palavras. Porque talvez você sinta que a vida não é para você e que você não tem condições de vencer nessa vida. Talvez você sinta que você é improvável diante dos desafios que a vida lhe apresenta. Mas eu quero lembrar que Deus ele sempre escolheu os improváveis. Pedro era um improvável, um discípulo que foi usado para tantos milagres, aquele que foi considerado o primeiro líder da igreja cristã. A Bíblia diz que Pedro era um iletrado, um indouto. Gideão, que foi um líder de guerra, que nunca tinha guerreado com ninguém. Ele diz, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da cidade, e a cidade que eu vivo é a mais irrelevante de toda a região. E Deus usa Gideão para uma grande vitória, uma vitória inimaginável e improvável. Deus usa um homem improvável para uma vitória improvável. Porque é assim, a questão não é quem está lá, a questão é se Deus está com esse alguém. A questão não é as lutas que você tem, os desafios, se eles são grandes. A questão é se Deus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também não podemos esquecer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus seja com você, que seu coração esteja aberto para Ele, para que as possibilidades aconteçam através de você, apenas um improvável. Um grande abraço e uma boa semana. Desejo a você uma vida relevante. Fique com Deus.